Eu vou começar, eu vou apresentar um produto chamado Trisamino. Ele é muito já utilizado na indústria farmacêutica e recentemente a Coopervet fez uma parceria com a Angus, que é a produtora desse produto, e eles vão iniciar todo um trabalho aqui no Brasil para trazer esse produto para uso também em usos veterinários. Então, eu vou falar sobre ele, como ele pode ser usado, como ele pode ser aplicado e os principais benefícios. Que travou a mudança aqui. Tá? Então, antes de começar, só para vocês conhecerem, a Angus é a empresa produtora dessa matéria-prima. Ela é mais conhecida como trometamina, né? Tá no mundo farmacêutico. A Angus foi inventora dessa molécula e hoje ela atende 75% da demanda global. Existem pouquíssimos produtores dessa matéria-prima, alguns produtores chineses, mas somente a Angus tem um processo totalmente integrado, tá? Então, é um produto de uma cadeia 100% rastreável e nos Estados Unidos, esse produto é feito nos Estados Unidos e Alemanha, é o único lugar dos Estados Unidos onde é feita essa molécula também. A Angus, ela vende para grandes empresas farmacêuticas, principalmente, ele é muito utilizado em sistemas biológicos, tá? E aqui no Brasil a gente está trazendo através da Coopervet. A Angus também está muito presente em diversos setores aí, o trisamino é usado principalmente na área farmacêutica e de biotecnologia, tá? Então já tem uma longa história aí de uso desses produtos nessas aplicações. Tá? Aqui são as plantas de produção da Alemanha e Estados Unidos. E agora eu vou falar do trisamino. Tá? O que é o trisamino? Trisamino basicamente é um agente alcalino. Tá? Quando a gente pensa em agente alcalino, uma base. Tá? Então, produtos similares ou, na verdade, que fazem funções assim, é uma soda cáustica, as aminas em geral são básicas, né? E esse agente alcalino, esse produto, ele é muito apropriado para fazer tamponamento e ajuste de pH nas formulações. A gente sabe que o ajuste de pH sempre é feito em todas as formulações, e quando você necessita fazer um ajuste, um controle de pH muito fino, nesse range entre 7 e 9, esse produto é super adequado. Então, por isso ele é muito utilizado aí como agente tamponante em produtos injetáveis, em preparações oculares. Ele é muito usado em soluções de lentes de contato. Isso são aplicações que não são necessariamente veterinárias, tá? Vocês vão ver que eu vou mostrar coisas que estão no mundo farmacêutico, no mundo cosmético e que são aplicáveis também no mundo veterinário. Ele é muito usado para neutralizar agentes de espessamento, tá? Por exemplo, os carbômeros, para produtos que são de uso tópico em gel. Então, se alguém vai formular um gel, certamente com um carbômetro, certamente você vai usar um neutralizante. Ele tem esse grande histórico de uso farmacêutico e cosmético. Aqui alguns outros nomes, né? Os outros nomes químicos. Trometamina é o mais comum, trisamina é um nome comercial, tá? E aí tem outros sinônimos utilizados aí. O primeiro ponto que eu gosto de reforçar é que é um produto extremamente seguro. Ele é um aminoálcool primário, tá? O que acontece? Muitas vezes existe aquela preocupação de usar uma amina em uma formulação, porque existe aquela preocupação de formação de nitrosamina, né? Nitrosamina a gente sabe que é um subproduto cancerígeno. Essa química é extremamente estável e ela não tem formação de nitrosaminas, justamente pela estrutura química dela. Então, aqui, na verdade, estou mostrando a estrutura química, dizendo que o carbono ligado ao nitrogênio aqui é extremamente estável, porque ele tem todas as substituições, tá? Então, é uma amina que não amarela, que não se degrada e por isso também, muitas vezes, em combinação com alguns ativos, ele não vai atacar o ativo ou desestabilizar a fórmula. Algumas propriedades típicas, ele é um cristal, é um pozinho branco, tá? Não tem cheiro nenhum.
extremamente solúvel em água, então ele é um cristalzinho que é prontamente solúvel em água e ele pode ser diluído antes do uso. E o pH dele, numa diluição de 1%, é 10. Tá? Ele já é listado em várias farmacopeias, então algumas delas estão aqui. Tá? Então já é um produto de uso consagrado em usos farmacêuticos. Algumas das aplicações, aqui é um resumo, então do lado esquerdo aqui da tabela, alguns dos usos dele em síntese. Hoje não vai ser o caso falar de síntese, porque aqui ninguém vai sintetizar, né, um ativo. Eu vou falar mais do uso dele em formulações acabadas, e mais especificamente em usos tópicos, oftálmicos, tá? Que são onde eu acredito que seja mais aplicável aí no universo de vocês, veterinário. Esses usos catalogados estão todos nesse link aqui do FDA, tá? Então, lá tem até as concentrações recomendadas. Além disso, ele é amplamente utilizado no mundo cosmético, tá? Ele atende todas as regulações mais restritas globalmente nas aplicações cosméticas, e no caso do Brasil, ele atende as regulações da Anvisa. Como recipiente farmacêutico, que é onde eu quero abordar aqui, eu vou falar mais desse uso tópico, tá? Então, a gente tem usos catalogados dele em aplicações oftálmicas e nasais também. É um produto de excelente perfil de segurança, né? Porque tem todo já um dossiê de toxicologia. Esse produto já existe há mais de 30 anos. Super de segurança, super seguro, mostrando que ele é super suave. Ele não tem nenhuma classificação de perigo, se você olhar. Por ser ele é um aminoálcool, apesar de ele ser uma base, e ele tem um caráter alcalino, ele é extremamente suave, tá? Então, ele é muito usado em aplicações onde você requer suavidade. Então, em fórmulas que, em vez de você usar uma soda cáustica para ajustar o pH, você pode usar ele, tá? E aí, inclui usos de cremes, géis, soluções e suspensões, tá? Os outros eu não vou falar muito, porque não vai ser aplicado hoje aqui. E na parte de cosmético, já é muito utilizado também em aplicações de proteção solar, aplicações cremes faciais e aplicações onde requerem produtos suaves, então para pele sensível. Controle de odor. Essa já é uma aplicação mais recente também que está sendo aplicado em produtos cosméticos, porque o trisamino ele tem uma capacidade de sequestrar alguns odores à base de sulfídricos e aldeídicos. Eu resolvi colocar aqui porque a gente sabe que, depois eu vou mencionar com mais detalhe, a gente sabe que os odores de cachorro tem muito na composição os aldeídos, né? E aí, em usos de formulações cosméticas, tem vários benefícios, né? Então, é um produto que você usa com baixíssima dosagem para atingir o pH desejado. Ele tem uma capacidade não só de ajustar, mas para também fazer um tamponamento, tá? Em geral, entra para neutralizar algum composto ácido da fórmula, né? A fórmula está ácida e você precisa neutralizar. Ou às vezes pode ser um ácido graxo, ou pode ser um ativo ácido que precisa ser tamponado, ou o próprio carbômero, né? E aí ele fica inodoro nas formulações, ele é extremamente compatível, né? E também tem essa questão de sequestrar alguns odores, tanto da fórmula como no produto acabado, né? Então, agora eu vou entrar em alguns estudos técnicos. Deixa eu ver se alguém me mandou um chat aqui. Eu vou entrar nos estudos técnicos que nós fizemos. Tá mudando. Aqui. Então, eu vou mostrar nesses estudos, principalmente tentar exemplificar alguns benefícios sensoriais da fórmula e benefícios da própria química.
Tá? Então, vou falar um pouco aqui da questão em géis, por exemplo, como ele melhora a estabilidade desse gel, e no caso de uma emulsão cremosa, por exemplo, como ele pode melhorar a estabilidade dessa emulsão, e alguns benefícios relacionados à própria estrutura química dele, esse efeito com os carbômeros, então ele é uma excelente opção para fazer os géis, porque ele mantém transparência e dá compatibilidade, tá? E também a questão de ele ser super estável até sob esterilização, com calor depois, uma forma que eventualmente tem que ser esterilizada. Então, aqui só para vocês terem uma ideia, isso aqui é uma curva de neutralização. Então, eu estou titulando um ácido oleico, aqui do lado esquerdo, e um ácido esteárico do lado direito. Então, aqui dá para ver o comportamento de uma neutralização de um ácido com soda, com hidróxido de potássio e o trisamino. Tá? O trisamino é a última curvinha azul aqui, a de baixo. Então, conforme a gente vai adicionando essa base ao ácido, você vai mudando o pH, né? Porque você consegue ver o pH. Até que a mais ou menos 1% aqui no caso da hidróxido de sódio e de potássio, nessa razão, você tem a neutralização, e aí você tem um pico do pH, né? Um pico de mudança. O que acontece com o trisamino? Ele não tem esse pico. Você vai fazendo uma neutralização super suave, tá? Não tem essa flutuação tão alta que existe quando comparado com as bases inorgânicas. Então, por isso ele é muito versátil para fazer neutralizações. Você não corre o risco de errar o pH, né? Ou de ter que ficar reajustando. E ele dá uma capacidade, e é daí que vem essa capacidade tamponante também, tá? A outra coisa interessante desse produto é que ele é compatível com a maioria dos cosolventes. Então, os cosolventes, geralmente numa formulação de uso tópico, por exemplo, geralmente os cosolventes entram na formulação para solubilizar os ativos que vai ter lá, né? Tanto os ativos que são mais hidrofílicos, como os que são mais lipofílicos. E aí, tudo que vai nessa fórmula tem que ter compatibilidade. Então, o trisamino é extremamente compatível com esses cosolventes. Tá? Então, aqui eu estou ilustrando essa compatibilidade. Então, aqui, basicamente, o que é isso? É um gel, um carbômero, e que foi neutralizado para formar o gel, e aí ele tem quantidades de etanol que vai variando de 20% até 60%. Tá? Então, a gente preparou o gel, preparou o carbômero, né? Neutralizou ele, e aí foi colocando o álcool, para ver a compatibilidade com o álcool. O que se vê aqui é que quando você neutraliza esse carbômero com soda cáustica ou hidróxido de potássio, você vê a precipitação. Aqui na foto dá para ver que ele fica esbranquiçado. Isso é precipitação. Ou seja, sistemas neutralizados com soda ou hidróxido de potássio têm menos tolerância a certos cosolventes. No caso aqui é o etanol. Então, um uso clássico desses nossos produtos aqui é para o álcool, o gel sanitizante de mão, por exemplo. Né? Você consegue compatibilizar mais etanol dentro da fórmula. Então, aqui é o exemplo que eu falei dessa compatibilidade com os cosolventes. Aqui é um outro estudo, onde é basicamente também um gel, um carbopol, tá? Que foi neutralizado. Aqui não tem etanol. A gente só fez um gel com água, neutralizou, formou o gel, e colocou 0,1% de um eletrólito, no caso aqui um sal, para ver como essa estrutura pode ser afetada, né? Geralmente, muitas vezes, esses géis eles são sensíveis a eletrólitos. E aqui o que aconteceu? A gente fez a curva de viscosidade no primeiro dia e depois de 6 meses. Tá? Então, a curva vermelha é depois de 6 meses, a curva azul é o inicial. Então, essa curva de viscosidade, o que se vê aqui, o trisamino, praticamente, a característica, o comportamento de viscosidade, aqui é uma curva de viscosidade por cisalhamento, tá? Não mudou. Ou seja, isso quer dizer o quê? Que o gel vai estar bem consistente, mesmo depois
de um longo tempo estocado, tá? Isso você consegue ver a estabilidade do produto. Enquanto que com soda e trietalonamina, neutralizado com esses outras bases, você tem uma viscosidade variando mais. Então, aqui a questão de estabilidade que ele aporta, né? Agora, falando um pouco dele, do uso para neutralizar ácidos graxos, para fazer uma emulsão óleo em água. Então, muitas vezes a base de por exemplo, um creme tópico, para quem vai formular, por exemplo, às vezes vocês compram já a base pronta. Mas quem vai fazer a base in situ, você pode também criar um emulsificante com ácidos graxos. Isso é muito comum nas formulações de cosmético, por exemplo. Então, é muito comum ver a neutralização de um ácido graxo para fazer um emulsificante. Então, basicamente, você tem, por exemplo, um ácido graxo com ácido esteárico, e você pode neutralizar com o trisamino, ele vai virar um emulsionante aniônico, tá? Ele ajuda muito na textura, né, desse creme, e na aplicação também, né, na textura apropriada para aplicação. Tá? Uma vantagem é que não tem limite de concentração de uso do nosso produto. A trieta, por exemplo, em aplicações de pele humana, você não pode colocar mais de 2,5%, porque existe a preocupação de irritação dérmica e a preocupação de formação de nitrosamina também, né? Então, o nosso produto é mais suave e você pode usar sem preocupação de concentração. Não vou entrar em detalhe nesse slide, mas basicamente o que eu quero mostrar aqui é que quando você neutraliza esse ácido graxo, o balanço dele, o HLB, que é o equilíbrio hidrofílico-lipofílico, ele fica numa escala muito próxima, dentro desse universo aqui, das emulsões óleo em água. Tá? Então, vamos supor que você já tenha uma base e você ainda vai combinar, vai fazer um emulsificante e vai combinar com outros emulsificantes que não precisam de neutralização, já estão prontos, né? Isso quer dizer que ele está bem compatível, porque ele tem um HLB dentro desse universo de 8 a 12, que é a maior parte das emulsões óleo e água, fica dentro desse HLB. Se a gente olha o HLB dos sais formados aqui com o hidróxido de potássio ou soda cáustica, ele está aqui mais acima, né? Ele fica entre 17 e 21 na escala de HLB, e além de ficar com pH em torno de 10. Então, ele não é tão compatível em termos de HLB e ele sobe muito pH. Então, o que eu quero demonstrar aqui é que você consegue fazer um emulsificante com um pH suave e extremamente compatível dentro dos sistemas óleo em água. Tá? Isso é até uma forma barata, né, de fazer um emulsificante aniônico. E aí vou entrar agora mais nos exemplos de formulações, para vocês conseguirem visualizar. Então, por exemplo, em géis e cremes tópicos, né, geralmente, se eu vou fazer um gel para colocar algum ativo para passar na pele do pet, por exemplo, né? Então, você pode colocar esse ativo em um gel ou numa base de creme, tá? Geralmente, por que aplica num gel ou creme, né? Ele ajuda a melhorar o desempenho de absorção dos ativos na pele, né? O efeito também, né, de resfriamento, hidratação também, e aumenta a facilidade de aplicação também, né? Por isso que ele o gel principalmente em pet é bastante usado. E aí, para fazer um gel, geralmente, quase todos, a maior parte dos sistemas de gel, você usa um carbômetro. E os carbômetros, você precisa neutralizar ele para ele fazer o espessamento, senão ele não espessa, né? E ele é dependente do pH. Então, geralmente, esses carbômetros têm uma faixa de pH que você tem que atingir para ele espessar, que é em torno de 7 a 8, depende muito do carbono, mas é mais ou menos nessa faixa de 7 a 8.
tá? E esses géis, então, eles são muito usados para aplicar em áreas expostas, para tratamento de dor. O trisamino aqui, ele pode entrar para neutralizar esse carbômero e a concentração é extremamente baixa, geralmente vai menos de 1%, né? Bem pouquinho que vai. E aí, esse perfil de viscosidade depende desse ajuste, né? Então, o trisamino pode usar e já é utilizado muito para isso. Então, aqui tem um exemplo de como fazer um gel aquoso, tá? Então, 1% de carbômero é uma quantidade para formar um gel já com um bom espessamento. O trisamino é colocado para até chegar no pH desejado, em torno de 7 ou 8, que aí você vai ter o espessamento. Então, geralmente, ele vai aqui de 0, no máximo 0,5%, ele vai bem pouquinho para atingir esse pH, tá? Depois, se vocês tiverem interesse, tem a estequiometria certinha, mas, em geral, isso é feito até atingir o pH, a neutralização. E aí, aqui é um exemplo de fórmula, não tem nenhum ativo, tá? A ideia é mostrar uma base de fórmula, e aí vocês modificam ela conforme a necessidade, tá? Tem uma base, aqui também tem um consolvente, uma base oleosa, então aqui, por exemplo, se tiver algum ativo mais solúvel em fase oleosa, também ele vai estar super bem aqui. Esse outro gel já é um exemplo de gel que ele já dá uma sensação de resfriamento, porque ele vai etanol, né? Então, o etanol, ele dá essa sensação de resfriamento. Então, aqui também é um gel, uma base de gel bem simples, onde aí vocês podem modificá-la e usar para colocar alguns outros ativos aí. Então, aqui é um gel bem... aqui a gente já está usando uma quantidade menor de carbômero, mas ele dá esse efeito gelificante também. Tá? Essa é uma fórmula que a Coopervet me cedeu também para colocar. Ela foi desenvolvida pela Vanessa Pinheiro. Acho que ela vai dar uma palestra também mais para frente. E aí é uma ideia de produto que você pode adicionar aqui. Aqui já está adicionando vários ativos diferentes, né? Então tem esse um ativo que é a base de citronela para ter o efeito repelente. Tem esse produto Nano Hydrate, que aí o efeito é para lubrificar, né, os pelos. E aí o trisamino aqui está entrando para neutralizar o carbopol. O carbopol é quem vai dar o efeito gel, né, que vai dar o espessamento. Tá? E aí a fórmula é completada com água. Isso é um gel que fica num pH em torno de 7. Esse aqui é uma outra sugestão de fórmula. Essa fórmula foi desenvolvida, na verdade, para uso cosmético. A gente apresentou na Inco Cosmética ambos. Mas eu achei interessante compartilhar, porque também pode ser um ponto de partida. Esse é um gel de banho, que poderia ser desenvolvido para um cachorro, por exemplo. Ele tem essa textura de gel, porque ele vai aqui um espessante, que é o Acolin, por exemplo. Ele é neutralizado com o trisamino. Também vai um surfactante bem suave aqui da Cal. E aí, o trisamino foi colocado numa quantidade um pouco maior para ele ter um efeito de sequestrante de odor. Tá? Então, ele não está só neutralizando o carbômero. Aqui a gente colocou um pouquinho mais para ele também ajudar na captura de odores. Então, é um conceito de produto com melhoria de odor. Esse outro produto também foi desenvolvido para limpeza humana, mas também por ele ser muito suave, eu resolvi trazer aqui para mostrar. Aqui é o conceito que eu tinha falado de fazer um sabão de ácidos graxos em combinação com outros surfactantes. Então aqui, se vocês verem na fase A aqui, tem a combinação de 3 ácidos graxos. Esses ácidos graxos, a combinação deles, eles dão uma textura de espuma muito suave e muito cremosa. Tá? Então você consegue... Esse é um produto para colocar em aqueles dispenser de espuma, e que aí ele sai na forma de espuma já.
Então, você pode fazer esse produto, o trisamina é utilizado aqui para fazer essa neutralização desses ácidos graxos. E aí tem também, adicionando aqui 2 surfactantes anfotéricos, que são super suaves e que também vão ajudar a estabilizar essa espuma. Tá? E fragrância, enfim, aí cada um pode modificar a gosto aqui, né? Mas a ideia é de uma forma de produto bem diferente, é uma espuma bem suave. Agora, falando um pouco de loção e creme, aqui eu queria compartilhar é um estudo, na verdade, que nós fizemos. Isso é uma fórmula simplificada de uma loção cremosa, óleo em água. Tá? Então, tem 2 fases, a fase água e a fase oleosa. Na fase aquosa, aqui vai o trisamino, né, que está como trometamina aqui. O que o trisamino está fazendo aqui nessa fórmula? Basicamente, neutralizando o acrilato aqui em cima, que é o espessante. Tá? Então, ele tem um espessante à base de um polímero aqui, que faria o papel do carbômero, né? Ele é um contratipo aqui. E ele também vai neutralizar o cetilfosfato, tá? Que é um emulsificante. Então, aqui é uma fórmula bem simples. E aí, o que nós fizemos? Nós comparamos com como é que ficaria a fórmula se neutralizar com trisamino ou com triétano. Tá? Então, nós pegamos diferentes concentrações do cetilfosfato, que é o emulsionante, então de 1 a 5 a 2,14, tanto para o trisamino como para a trieta. E o co-surfactante aqui, o coemulsionante também a gente variou de 0,6 até 0,36. Então fizemos diferentes combinações e todas essas fórmulas foram ajustadas ou com trietalonamina, né? A TEA 1, 2 e 3, ou com tris, o trisamino 1, 2 e 3. Então, foram 6 fórmulas testadas para comparar o efeito que daria o neutralizante nessa emulsão. E aí foi feito estudo de estabilidade. E aí, então, aqui a gente fez várias curvas de viscosidade. Eu vou mostrar mais a aparência aqui para não ficar muita informação. Então, mas basicamente, o que a gente consegue ver? Inicial e depois de 4 semanas, né? Inicial, dá para ver que a consistência inicial do creme com o trisamino é muito melhor. O creme com o trisamino, você vê que as bolinhas são bem pequenininhas, é uma emulsão bem cremosa, bem branca, né? E ao passo que com a trieta, depois da estabilidade, ela até se desestabilizou. Mais ou menos, dependendo da combinação de emulsificante. Então, aqui mostra a amplitude de formulação que o trisamino permite. Numa quantidade tão pequena, um papel que parece secundário, né? Que vou neutralizar aqui o carbômero e eu vou neutralizar o emulsionante aqui. E dá para ver um efeito bem marcante no desempenho dessa loção. Tá? Aqui também comparando com soda cáustica, hidróxido de potássio, arginina. Em geral, também a gente viu melhor estabilidade sempre para o trisamino. Tá? A arginina também teve uma leve separação de fase. Agora, falando um pouco de solução tampão, como eu havia falado lá no início da apresentação, né? O trisamino, uma das aplicações mais clássicas dele é como para fazer soluções de tamponamento. Tá? Como que é feito essa solução tampão? Geralmente, solução tampão, você faz uma base fraca com um ácido forte, ou vice-versa, né? Então, o trisamino é uma base fraca. Você vai combinar com ácido forte. Então, ao combinar ele com ácido forte, um ácido clorídrico, aí você forma esse sal de cloridrato, né? Se você colocar ele em equilíbrio com o trisamino, numa proporção de 1:3, proporção molar, você vai ter um tampão fisiológico, nessa faixa de 7,3 a 5.
Essa faixa de pH, você pode fazer outras combinações para fazer tamponamentos que vai de 7 a 9, tá? Com o trisamino. Nesse caso, nessa combinação, dá um tamponamento de 7 a 7,3, 7,5. E aí, por que eu estou falando isso? Porque em muitas preparações oculares, é preciso, muitas vezes, um ajuste de pH e que fique muito efetivo, né, esse controle de pH. Tá? Primeiro, para manter o pH numa faixa de segurança, né, é importante, e também, muitas vezes, porque, dependendo dos ingredientes ativos, muitas vezes eles se solubilizam a determinados pH. Então, para manter a estabilidade da própria fórmula. Então, como eu tinha mostrado lá nos usos catalogados do FDA, por exemplo, esse é um dos usos que tem lá, né, do trisamino em soluções oculares, né. Então, aqui, geralmente, aqui uma estrutura geral de fórmula, né, então pode ser ter um ingrediente ativo, um agente tamponante, aí é onde entra o trisamino. Um dos usos que ele é usado em colírios, quando você precisa fazer esse tamponamento, então, em torno de 8. A lágrima, aqui está a lágrima humana, mas a lágrima do cachorro, eu imagino, na verdade eu não sou veterinária, o meu conhecimento é mais na área cosmética, mas eu vi que o pH da lágrima do cachorro também é nessa faixa mais ou menos de 7 aí, né? Então também ele pode ser utilizado. Né? Ele não irrita os olhos, né? Já isso tem muitos estudos já em cima disso. E é extremamente estável durante a esterilização. Tá? Vou mostrar um estudo de caso específico aqui, com um ativo que seria muitas vezes o colírio ele tem algum ativo aniônico, tá? Esse benzalcone chloride, ele é catiônico, né? Então ele funciona como um surfactante catiônico e também tem um efeito microbiano. Tá? Só que às vezes ele é incompatível dependendo do sistema. Então aqui é um estudo de caso. Na verdade, tem uma patente em cima disso, mostrando como o trisamino ajudou a compatibilizar melhor esse produto que é catiônico dentro desse colírio. Tá? Então, na verdade, o que ele fez? Ele fez um tamponamento numa faixa de pH que ajudou a estabilizar o ativo aniônico. E aí, de tabela, ajuda a manter a preservação, porque aí esse benzalchloride não precipita, né? Então, é um exemplo de como o trisamino ajuda em algumas formulações. Não necessariamente é o caso de um colírio para cachorro, mas para ter em mente que ele pode entrar para compatibilizar alguns ativos. Um outro uso interessante ele tem um efeito antimicrobiano. Tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo de um estudo que foi feito. O trisamino combinado com o EDTA, ele pode aumentar o efeito antimicrobiano de alguns antibióticos. Tá? Nesse estudo em específico, o que eles fizeram? Eles combinaram EDTA com trisamino, tá? E determinaram qual que é a concentração mínima de bactericidas para inibir o crescimento microbiológico. Tá? Então, é um teste in vitro de laboratório, onde eles conseguiram ver como que o trisamino EDTA melhora a ação do antibiótico contra essa pseudomonas aeruginosa, tá? Que a gente sabe que muitas vezes é bem resistente, né, a alguns bactericidas. Então, aqui eles demonstraram que ele sozinho, o tris-EDTA, não cumpre
função de bactericida, de antibiótico. Tá? Não é ele que vai fazer isso. Mas se ele for usado em combinação, e nesse caso aqui ele foi combinado com uma marbofloxacin e um gentamicin, tá? E quando você combina com ele, você melhora a eficiência dele. E aí você consegue, nesse teste, detectar concentrações bem menores para ser usados para evitar o início do crescimento microbiano, tá? Então, aqui é um uso, esse uso como efeito antimicrobiano também tem vários usos catalogados já também, e nesse caso é especialmente útil para, até nesse estudo fala, né, que é especialmente útil para o caso dessas otites caninas, tá? Então, esse é um tipo de aplicação interessante para o trisamino, para aplicação veterinária de tratamento de otite. Aqui tem um outro exemplo clássico, onde o trisamino com o EDTA também ele agiu para desinfetar lentes de contato, tá? Não necessariamente isso é aplicável no mundo dos pets, aliás, eu desconheço se os pets usam lentes de contato, mas para exemplificar que a combinação dos dois você consegue ter um efeito melhor para desinfetar algumas bactérias específicas que crescem nesse ambiente de lente de contato. Tá? E aí, isso também tem uma patente em cima disso. Hoje, um grande uso é essa aplicação também do trisamino. E ele vai melhor que outros tampões feitos à base de borato ou fosfato. Tá? Então, aqui também é um exemplo de aplicação onde ele tem esse efeito antimicrobiano. Ele não é o bactericida, mas ele tem uma sinergia e melhora. A outra aplicação interessante do trisamino é como controle de odor. O cheiro dos cães, a gente sabe que na verdade, são muitos compostos químicos, não é um único. Tem muitos compostos químicos que resultam naquele odor do cachorro. A água, quando o cachorro é molhado, por exemplo, a água ajuda a liberar principalmente os aldeídos e os sulfídricos que ficam ali na superfície do pelo, da pele, né? Então, quando molha, você potencializa esse cheiro, porque você potencializa a liberação desses compostos voláteis. Então, é o famoso cheiro do cão molhado, né? E muitos desses odores são de natureza aldeídica e sulfurosa. Tá? Mais recentemente, na verdade, não tão recentemente, mas o trisamino, ele tem sido alvo de muitos estudos e muitas patentes depositadas, porque ele tem uma capacidade de neutralizar odores à base de aldeídos e sulfídricos. Então, quando ele encontra um aldeído, e o interessante é que num pH fisiológico de 7, ele não vai funcionar em pHs extremos. Mas justamente as formulações cosméticas e os cremes e os produtos de usos tópicos da pele do cachorro, eles vão estar nessa faixa de pH. Então, é interessante, porque o trisamino ele pode ser um auxiliar para capturar esses odores de cachorro, né? Isso é uma aplicação super recente, na verdade, está explorando mais, a gente ainda não tem dados de eficácia. Fizemos alguns testes simples e deu para perceber que o trisamino ele pode ajudar, sim, a capturar odores dos cachorros, né? Os cachorros têm, acho que, mais de 40 tipos de aldeídos diferentes. Logicamente, o melhor é lavar e secar bem, porque aí eles vão embora. Mas, eventualmente, você pode colocar o trisamino, por exemplo, para ajudar, ou para fazer um banho seco, ou aplicar num lenço, para que entre um intervalo de um banho e outro também ele auxilie. Então, a gente desenvolveu aqui, junto com a Coopervet, 2 sugestões de fórmulas bem simples. Um spray, tá? Aqui seria meio que um banho seco, né? Vou dar uma tapeada aqui no odor.
E aí o trisamino está entrando numa concentração já um pouquinho maior, de 2,5, mais ou menos, para ter essa capacidade de sequestrar o odor, tá? E aí tem alguns, esses sprays aqui tem, por exemplo, o polissorbato, que vai ser um emulsionante, né? Vai ajudar a desprender a fase gordurosa, a sujeira, um pouco. E o trisamino entrando aqui para ajudar a neutralizar os odores que estão lá no cachorro, né? Já que aqui não é um banho, né? Então, aqui são duas formulações de spray. Aqui aplicando também um shampoo, que aí o trisamino também vai ter essa função também de ajudar para sequestrar o odor, né? E por fim aqui algumas recomendações gerais do uso, de como usar o trisamino, tá? Alguém falou alguma coisa? Ah, tá. Tem várias perguntas aqui, depois eu vou entrar. Bom, e aí aqui as recomendações de uso, né? A neutralização, ela vai acontecendo durante a formulação. Então, por exemplo, você vai fazer o gel, tem toda a sequência, né? Primeiro lá dissolve o carbômero, dispersa o carbômero, aí vai adicionando o trisamino até chegar no pH, e essa neutralização acontece ali. Terminou a formulação, já acabou a reação, tá? Logicamente, no final pode fazer algum ajuste fino, tá? Para neutralizar um carbômero, um espessante, por exemplo, a gente sempre recomenda fazer uma pré-diluição do trisamino. Então, faz uma solução dele de 20% a 30% de concentração do trisamino, ele fica bem diluído. Essa soluçãozinha você pode guardar e você pode ir usando para ajustar a pH. Tá? Sempre, assim, adicionar o neutralizante sob agitação, né? No caso de neutralizar um espessante, depois que o carbômetro já está bem disperso. No caso de você estar fazendo uma neutralização de um ácido graxo, por exemplo, e aí você está fazendo um emulsionante aniônico, né? Então, a fase óleo sempre é aquecida, e aí o trisamino se aquece separadamente, né? Também numa solução de 20% a 30%. E aí você começa a neutralizar e aí você consegue fazer neutralização ali in situ. Tá? Em geral, tudo que é feito em bancada com trisamino é muito fácil de fazer um escalonamento, porque ele, como eu comentei, ele não tem aqueles picos, né, de pH, aquelas mudanças bruscas. Então é um produto fácil de manusear e de escalar depois. E aqui, né, alguns resumos. Então, ele é um produto de extrema segurança, alta compatibilidade para carbômeros, sistemas que tem etanol, que tem glicerina, propilenoglicol. Não tem a irritação dérmica dele, a pH neutro, baixíssima irritação dérmica, existem vários dossiês mostrando isso. Dá muita estabilidade na emulsão, eu mostrei naquele estudo lá de emulsão. E junto com o EDTA, ele tem esse efeito antimicrobiano, tá? E também a questão de ele ser um alcalinizante que você consegue fazer uma solução tampão, né, para vários usos aí. Tá? Aqui uma foto do produto, né, que a Coopervet está fracionando, né, porque geralmente você usa quantidades pequenas, então eles têm essa conveniência de fracionar. E a carinha dele aqui, tá? Esse pozinho que eu falei. Eu vou ver aqui algumas perguntas. Vamos ver se eu consigo responder aqui. Aqui estão me perguntando se uma solução pronta para utilização, alguma diluição. É o que eu comentei, né? Você pode deixar uma solução de 20%. Se você não colocar, se colocar muito, tipo 40% dele, ele pode começar a recristalizar. Então, o ideal é que dilua 20%. Tá? Em água.
Quem está fornecendo isso através esse produto da Angus aqui no Brasil para essa linha veterinária é a Copervet, tá? A validade do produto em si é de 3 anos. A gente consegue dar essa validade no produto. Depois que diluiu, a gente não tem como controlar as condições dessa diluição que foi feita, como foi armazenada, tá? Então, a qualidade e a garantia no produto antes de ser diluído, tá? É o produto puro. Aqui comentando de uso otológico. Então, o uso otológico aqui é aquele que eu comentei de otite, né? Ele tem, com EDTA, ele dá uma sinergia com alguns agentes antimicrobianos. Depois eu posso tentar encontrar fórmulas. Eu sei que já usa, eu posso tentar encontrar fórmulas, sugestões de fórmulas também. Eu encontrei naquele estudo que eu mostrei aqui na apresentação, né? Aqui para uso humano também tem usos catalogados no FDA de usos otológicos, tá? Aqui está perguntando, deve ser aquecimento mesmo na produção de gel com carbômeros? A compatibilizar tris-EDTA com ácidos. Tris-EDTA com ácidos. Tá. Aqui depois eu vou através da Copervet, vocês conseguem o meu contato. É que eu não deixei aqui vou deixar aqui o meu e-mail. Vocês podem me mandar diretamente a pergunta também. Que aí eu posso ver essa questão aqui do tris, da compatibilização do tris-EDTA com ácidos. Tá? Eu precisaria entender mais qual que é o ativo aqui. Tá? Aqui está perguntando do veículo, do spray número 2, em função do pH do tris. O spray número 2. Deixa eu voltar aqui no spray número 2. Ah, tá. Não, na verdade aqui é uma mistura, ele tem água também, tá? É álcool etílico e completa com água. Então ele é mais água que álcool, na verdade. Esse aqui é um spray com mais água do que álcool. Bom, eu deixei aqui então o meu e-mail. Depois, se eu não respondi de forma satisfatória as perguntas aqui, vocês podem me contactar. Ok? Então, acho que já deu prática, tá? Até terminamos um pouco mais cedo. Eu agradeço aí a participação de todos e estamos em contato, tá? A Copervet tem o produto, tem todas as informações também do trisamino, mas eu fico à disposição. Obrigada, gente, e boa noite.